Buenos Isso. dias a todos e todas. Com grande prazer que volto para mais uma aula de geografia do nono ano e com mais dois grupos que vão apresentar curiosidades sobre o continente africano dessa vez. Hoje nós vamos ter a apresentação das alunas Stephanie e a Hillary, do nono ano C, e dos gloriosos Curupira do Acre, Christian Lagen. Brincadeira, gente. Os meninos fizeram uma. Ai, meu Deus do céu. Vocês veem que tem até. Vamos lá, agora é sério. Do Danilo, do Pedro, Eduardo e Christian do nono C. Hoje tudo está acontecendo nessa sala. Né? São os homens do caminhão do gás, o meu vizinho assoviando, o cachorro latindo, o telefone que toca. Hoje a aula está bem movimentada. E uma aluna pediu, né, gentilmente, para que eu fizesse, passasse o vídeo a apresentação que ela montou. Não sei o que aconteceu com ela, eu acho que é do nono ano de dado, a Yasmin, não sei o que houve, mas vamos descobrir em breve. Então, vamos dar prosseguimento às apresentações com os gloriosos Danilo, Pedro, Eduardo e Christian. E eu quero saber, e eu acho que vocês também, quem é o Curupira do Acre? O Danilo. É o Danilo, Danilo nada, mano. tá bom? Vamos É o lá? Danilo, é o Danilo. Né? Estão gravando, isso vai para o YouTube, hein, gente? É. Com patrocínio exclusivo do Curupira do Norte, do Acre. Podem começar, meninos. Tá. Território. O continente africano é o terceiro mais extenso, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total firme do planeta. Além de possuir uma população de mais de 1,3 bilhões de habitantes e uma densidade demográfica de 30 habitantes por quilômetro quadrado, representando cerca de 1/7 da população mundial. A África tem 54 países, sendo 48 continentais e 6 insulares, estes que falam cerca de 2.000 línguas diferentes. Isso representa cerca de 30% dos idiomas falados no nosso planeta. Países insulares são áreas formadas por conjunto de ilhas, ou seja, arquipélagos. Cadê o Eduardo? Bom, agora sou eu. Clima e vegetação. Apesar do Saara ser o maior deserto quente do mundo e trazer uma ampla influência para a atmosfera continental, a maior parte do continente africano é ocupado pelo clima tropical, semelhante ao que ocorre no Brasil, com o clima seco e frio no inverno, quente e chuvoso no verão. E mesmo assim, o continente apresenta uma grande diversidade de vegetação, sendo elas savanas, estepes, vegetação mediterrânea, vegetação desértica e floresta equatorial. Continue, Pedro. Girafas. Todos sabemos que o continente é repleto de animais, afinal não é à toa que o próprio Google indica que o continente africano é o que tem mais animais de grande porte. Por conta disso, eu resolvi falar algumas coisas sobre a girafa, que é um dos animais mais populares e conhecidos. Apesar do semblante amigável, as girafas aproveitam a carcaça dos animais mortos ao máximo. De fato, não é comum encontrá-las jogando corpos para o alto. Provavelmente esse comportamento tem a ver com o fato que elas precisam roer os ossos para conseguir o cálcio e fósforo. Pica-boi de bica amarela. Esse pássaro elimina os carrapatos dos hospedeiros e se alimenta do sangue cosmocular e muco-nasal. Além disso, gostam de dormir nas axilas das girafas, que são lugares quentes e seguros. Em 2014, o biólogo Arthur Muneza descobriu que elas têm uma doença de pele que é ainda um pouco compreendida, lesões acinzentadas, ensanguentadas e encrostadas, que são os grandes sintomas. E não apareceu. Economia e a cultura. Como você já deve imaginar, o PIB total da África é apenas de 1% do PIB mundial.
o continente participou de apenas 2% de transações comerciais que acontecem no mundo. Cerca de 260 dos mais de 800 milhões de habitantes da África vivem com menos de $1 ao dia abaixo do nível da pobreza definido pelo Banco Mundial, distinguindo-se pelas elevadas taxas de natalidade e de mortalidade e pela baixa expectativa de vida e abrigando uma população jovem. Uma consequência desses panoramas nos setores econômicos em que os países africanos apresentam algum destaque constituem heranças do seu passado colonial e o escravismo e a agricultura, setores em que são baixos na investimentos e o custo de mão de obra, cuja produção é destinada a abastecer o mercado externo. Em contraparte, a economia e a cultura africana é vasta ou diversificada, dotada de uma enorme riqueza imaterial, fatores que se explica tanto pela diversidade de étnicas presentes na África. Alguns países possuem mais de 70 grupos étnicos. Todos esses tribos e grupos possuem uma cultura diferente, quanto pela influências dos povos e do Oriente Médio e europeus que tiveram contato com africanos ao longo da história. Os batuques que no continente fazem parte de cerimônias religiosas e festivas deram origem ao machiste, maracatu, samba, choro e aclamada bossa nova, junto ao berimbau da capoeira. Também há outros instrumentos brasileiros com raiz africana. Espero que tenha conseguido apreciar o slide e que tenham gostado. Até a próxima. Uau! Muito bem, muito bem. Até arrancou lágrimas de emoção da minha pessoa. Fiquei emocionada com a apresentação. Adorei. Gostei bastante, né? Dessa coisa das girafas, dessa parte desse momento que vocês fizeram essa elucidação do número dos continentes. Gostei também da fala com relação à economia e à cultura, né? Principalmente porque a cultura tem muito a ver com a nossa identidade, né? Tem a ver com a formação da identidade do povo brasileiro. Eu vou fazer, depois que as meninas apresentarem, eu vou fazer uma intervenção com relação à parte da economia. Não é que vocês fizeram nada de errado, não. Eu só vou. Vocês sabem que se eu não der um pitaco, se eu não falar um pouquinho mais, eu não sou eu, né? Não é a Curupira do Sudeste. Que eu gostei desse lance da Curupira. A Jacaró, a cuca do Maçaíte. Gente, amei, agora amei o Simba com o Timão. É o Timão? Né? É, o Gostei Timão e muito, Pumba. parabéns. Aí, ó. Curupira do Acre, criolagem é ótima. Eduardo Doc, preguiça, ó. Muito bom, parabéns, meninos. Muito satisfeita com o trabalho de vocês, tá bom? O preguiça é eu, professor. O preguiça é eu. Ah, meu Deus do céu. Muito obrigada. Olha que linda essa imagem no fundo. Vamos lá, gente. Meninas, muito Oi. bem. Cada dia vocês me impressionam mais. Só um detalhe, meninas, vocês fizeram o relatório que eu pedi? Eita, meu Vamos Deus. ver. Eu fiz sim, professora, depois eu mando. Tá, manda no Eu fiz, grupo, depois eu mando. porque vocês que são do nono A, C e o E, o do E, quem já apresentou, eu já fiz, né, a avaliação, como eu falei para vocês, e encaminhei para a professora Viviane, e os outros dois nonos, que infelizmente não são, né, meus alunos para eu lançar as notas, eu vou fazer as apreciações e vou mandar para a professora, tá bom? Então é importante que tenha essa parte escrita para que ela saiba. Manda a apresentação, tá bom? A apresentação dos slides e manda a apresentação e o relatório, tá bom? Ok. Ok. Vamos, meninas? Consegue, Stephanie, compartilhar? Porque você é uma garota esperta. Eu acho que sim, professor. Calma aí, eu vou. Tá, vai nos 3 pontinhos, tá? Deixa eu baixar aqui. Ok. Deixa eu só baixar, gente, o da menina. Foi?
Foi, tá aberto. Aí você só vem no cantinho aqui embaixo no modo apresentação. Você sabe fazer? Aham. Tá, beleza. Tampa, 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 tampa. Tô tentando baixar. Ai, eu nem sei. Tá. Yasmin. Quando Tá tiver aparecendo a pronto, tela toda, professora? sim. Mas só Não, põe então, pra. já apareceu tudo já ou ainda não? Não, tá, não tá no modo apresentação, tá ainda no coisa do slide, tá bom? Mas dá para Sim. vocês verem? Dá pra ver, sim. Dá para ver, gente? Se Sim, quiser, sim, sim. Tá, eu então coloco na apresentação. tá. Vamos embora, tá? Vai assim. Quem Ok, é a então. Stephanie e a Hillary? Isso. Hillary Rayane? Isso? Isso. Qual é a música? Vou África! começar então. Pode começar? Só um minuto, peraí. Ai, meu Deus. Beleza. Deixa eu só fechar aqui minha tela. Tem o trabalho da Yasmin, né? Que eu tenho que apresentar aqui para ela. Gente, depois vocês me dão uma nota de apresentação. Vamos lá? Podem começar, meninas. Bom, hoje nós vamos falar sobre a África e vão ser 5 tópicos sobre o continente africano. O primeiro vai ser sobre a população. O continente africano é o segundo mais populoso da Terra, perdendo apenas para a Ásia. São mais de 1 bilhão de pessoas morando na África, o terceiro maior continente do mundo. A África abriga atualmente cerca de 1,216 bilhões de habitantes. Desse total, grande parte se concentra na Nigéria, Egito, Etiópia, República Democrática do Congo e a África do Sul, que são países mais populosos. O rio mais longo está na África. O território africano possui alguns recordes. Um deles, por exemplo, é o fato de ter o rio com maior extensão do mundo. O rio em questão é o Rio Nilo, que percorre uma distância de pelo menos 6.650 km antes de finalmente encontrar as águas oceânicas. Portanto, é um rio tão grande que atravessa diversos países: Uganda, Tanzânia, Ruanda, Burundi, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Egito. Amiga, eu não tô conseguindo enxergar. Tá muito pequena a letra. Fauna e flora. A vegetação depende da quantidade de chuva que a região recebe. Perto da linha do Equador, onde chove o ano inteiro, há densas florestas equatoriais. Elas têm milhares de tipos de árvores e de outras plantas. Nos biomas de áreas abertas com vegetação baixas, com árvores Amiga, aumenta mais. Esparsa, como acácias e baobás. A África possui animais de muitos tipos. As florestas equatoriais abrigam macacos, morcegos, esquilos, voadores, gorilas, leopardos, mangustos, entre outros. Entre os animais nativos do norte da África existem alguns tipos de carneiros, de cabras silvestres, o veado vermelho africano e o gerbo. Pirâmide na África. Bom, quando muitos pensam em pirâmide, certamente o que vem na mente é o Egito, um dos locais mais famosos onde essas construções existem até os dias de hoje. Porém, existe um país africano onde existe mais pirâmides que no Egito, o Sudão. Algumas dessas construções, por sinal, são bem antigas, como é o caso das pirâmides de... Aproxima, amiga. Meroe, que faziam parte do reino núbio de Cuxi, e que possuem algo em torno de 4.600 anos. Economia. A maior parte da África é subdesenvolvida, embora o continente possua algumas das maiores reservas mundiais de minerais, incluindo petróleo, gás natural, carvão, metais como o ouro e pedras preciosas como o diamante. Pode ir, Hilary.
A agricultura é muito importante na economia africana. Muitas regiões da África produzem alimentos que são vendidos a outros países. A África é a maior fornecedora mundial de cacau usado para produzir chocolate. Ela também exporta muito algodão, sisal, chá preto, café, azeite de dendê, inhame e amendoim, além de madeira tirada de suas florestas. Então, gente, esse foi o trabalho. Eu espero que vocês tenham entendido, porque a gente deu um trabalhinho para nós fazer e é isso. Nossa, sim. Mas ficou ótimo. Parabéns, parabéns. Ficou excelente, viu? Ficou muito bacana. E sabe o que é interessante? Porque o continente africano, ele tem muitas coisas para serem desenvolvidas, para a gente tocar no assunto, né? Para a gente conversar, pontos a serem abordados. Desculpa a falta de. Me sumiu as palavras nesse momento, mas assim, o que eu achei mais interessante é que vocês não repetiram os tópicos, né? Vocês não falaram sobre as mesmas coisas. Porque percebam. Ai, meu Deus do céu, gente. Estou aqui com o trabalho da Yasmin travado. Não, percebam que existem muitos pontos a serem discutidos, né, sobre a África. Eu acredito que vocês saibam, né, os alunos do Massaíte já saibam que eu sou uma interlocutora de educação para as relações étnico-raciais lá na escola, de diversidade, tá? E também de direitos humanos. E já faz um tempo que eu desenvolvo um trabalho voltado para desmistificar algumas crenças, né, com relação desmistificar crenças e estereótipos, né, criados com relação ao continente africano, né? Isso faz parte do meu trabalho, né, que é a valorização da cultura africana e da cultura afro-brasileira dentro da Lei 10.639/03, que institui a obrigatoriedade do ensino de história da África e ensino de história afro-brasileira. Então, nesses percursos, né, a gente acaba aprendendo um pouquinho de coisas. E eu achei interessante o que eu queria falar para vocês. Infelizmente, é algo muito triste no ponto econômico, né, que um continente com tanta potencialidade, infelizmente, sofra ainda com os resquícios da neocolonização, né, e o processo descolonizador. Porque no processo de neocolonização, né, do imperialismo do imperialismo europeu na África e na Ásia, final do século XIX, meados do século XIX, início do século XX, eles deixaram feridas abertas, né? Por quê? Estrategicamente, né, esses colonizadores europeus, eles agruparam no mesmo território administrativo, né? Por exemplo, a Inglaterra foi lá e colonizou uma região. Então, o que os ingleses fizeram? Estrategicamente, eles uniram naquela região, eles agruparam naquele território grupos inimigos, né? Que eram, de repente, comunidades que são tradicionais e que eram inimigas umas das outras há milhares de anos, reinos inimigos. Então, foi uma estratégia, né? Para quebrar a possibilidade deles se unirem e resistirem enquanto processo colonizador, tá? Não quer dizer que os africanos não resistiram, tá certo? Então, hoje, essa economia deficitária, esses níveis de pobreza, né, que aparecem, são resquícios disso. Por quê? Os europeus saíram, né, os processos de independência no território do continente africano ocorreram, se eu não me engano, terminaram na década de 70, no final da década de 1970. Então, vocês imaginem que esses países agora que formam o continente africano são países recém-nascidos, né? Tem 40 anos de independência, 40 anos de governo democrático, então tá num processo de construção, tá bom? Então, assim, existe muita pobreza no continente africano? Sim, como existe muita pobreza no nosso país, tá bom? O que acontece, mas também, em contrapartida, muita riqueza é produzida, tá? Então, a África é como o nosso país. Normalmente, quando a gente olha nos noticiários, o que vende, gente? Notícias bonitas? O que vende no jornal?
Olha, brasileiros encontram alternativas positivas para enfrentar a crise econômica. Ou lá, Brasil cresce o índice de mortos de fome no Brasil. O que vende mais? Vem os casos do Se Covid, salve morte. Morte. Covid. Isso. Mulheres, ninguém coloca assim. Por exemplo, ONGs ajudam a distribuir absorventes para mulheres em situação de rua, que é uma ação bacana, né? Gente, a gente precisa dar uma atenção nessas causas aí, tá? Porque existem várias mulheres em situação de rua e ninguém pensa na doação de absorvente higiênico, né? Para essas moças e essas mulheres, que é um item de necessidade básica, né? Então vamos fazer a campanha aí. Quem estiver assistindo, procura na sua cidade, procura onde tiver, no nosso bairro, ou na nossa, aqui em Suzano, vamos procurar, galera, vamos fazer doação de absorvente para as mulheres em situação de rua. Já mudei o assunto. Mas é importante, né? É sempre importante falar, porque a gente doa agasalho, a gente doa um monte de coisa, mas a gente não doa item de higiene. Vocês já pensaram nisso? O pessoal que mora, que está em situação de rua, precisa escovar o dente, passar um desodorante, escovar, né? Tomar um banho, sabonete, um papel higiênico. A gente nunca doa. Vocês já pararam para pensar? E agora, grupos, né, ONGs, estão fazendo um trabalho aí de conscientização da importância da doação do absorvente feminino. Como é? O absorvente para as mulheres que vivem em situação de rua ou mulheres carentes, para colocar na cesta básica, né, de doação absorvente, tá? Depois eu falo mais sobre isso, quem quiser conversar comigo, a gente fala mais sobre isso, tá? Aí, não é uma ação positiva? Sim, muito boa. Né? É uma ação positiva. Mas aí, aí o noticiário fala assim, né? Um instantinho assim. Mas se for para falar da mulher que foi pro funk, que sumiu, que ninguém sabe se foi um latrocínio, feminicídio, que foi, a mídia fica 20 dias, não é? Falando sobre isso. Sim. Sim, sim. Sim, né? Fica nisso. Então, vejam bem, as notícias que vendem são as notícias negativas. E essas notícias negativas, elas vão para fora. Então, muito do que a gente recebe do continente africano é o negativo, tá? Porque é o que o negativo que vende. Então, se cria esse estereótipo que de todo mundo, quando a gente pensa em África, a gente pensa naquelas pessoas famintas, né? No comercial do Médicos Sem Fronteira, daqueles comerciais que passam ajuda à África e tal. Eles precisam de ajuda? Sim. Como no nosso país, o nosso país voltou para a linha dos países que estão com pessoas abaixo da linha de pobreza, miseráveis. Graças ao não vou falar, não posso falar o nome, não posso falar o nome, senão vou ser processada. Mas vocês sabem a quem, né? E a sua majestosa administração governamental. Deixemos para lá, porque eu não posso ser. Impecável. Fique aberto para quem quiser colocar, tá? Não é o Lula, não é a Dilma. Mas, enfim. Então, nosso país agora voltou, né? Infelizmente, para essa. Tinha saído, né? No governo Lula, tinha saído através da Bolsa Família e dos programas sociais, já tinha saído dessa margem, mas agora os brasileiros voltaram à margem da pobreza. Mas o que vai vender? Vai vender que, tipo, na mídia, vai vender isso. E lá fora, a imagem que os outros países têm do nosso país é tão negativa quanto negativa da África. Então, toda a história tem uma perspectiva diferente. Tudo depende da perspectiva que a gente analisa. Eu passei para vocês, na semana da abolição da escravidão, eu passei para vocês uns textos falando sobre. Porque, assim, eu não trabalho, deixando claro que eu não trabalho pontualmente, né? Que nós estamos falando sobre África e tal. Agora, mas eu deixei um vídeo para vocês da Chimamanda Akie, uma africana nigeriana lindíssima, né? Lindíssima em todos os sentidos, que é uma escritora. E ela colocou lá no vídeo, o vídeo chama O Perigo de uma História Única. E ela desenvolve isso que eu estou falando para vocês. A história depende de quem conta, né? Então, se nós estivermos na perspectiva lá do continente africano, para a gente vai ter as coisas boas que não são vendidas, né? Para a mídia e para o restante do mundo.
E como o nosso país também é vendido. Eu tenho um trabalho perfeito sobre isso, mas está no notebook que não está funcionando. Mas se eu tivesse, eu ia passar para vocês essa formação. E é exatamente isso que fala, o que eles falam do Brasil lá fora é muito negativo, e a gente sabe que não é assim. A gente que vive aqui sabe que não é assim. Tem gente que acha, gente, que a gente anda com macaco ainda na rua. Tudo bem que tem gente que carrega os miquinhos dourados dentro do carro para fazer como chama? Tráfico de animais, né? Que isso a gente devia ficar preso dentro do porta-luva de um carro também para ver como é gostoso. Mas é isso, né? Então a história depende de quem conta. Essa parte que os meninos falaram, ela entra no Índice de Desenvolvimento Humano, no IDH, que é a margem da linha de pobreza, a expectativa de vida. Então, o continente africano é composto por uma população muito jovem. Por quê? Devido a essas condições adversas da pobreza, das guerras civis que existem no continente africano, a população mais velha tem a expectativa de vida é muito baixa, tá? Então a pessoa não consegue atingir, conseguem, algumas pessoas chegam a mais de 70, 80 anos, porém não não, né? A maioria não. Tá? Então, tem por conta dessas situações. Mas eu creio que vai chegar um dia que, quando houver uma democracia mais forte no continente africano, os índices vão melhorar, né? E a riqueza vai ser distribuída de forma igualitária, porque vocês podem ter certeza que, né? A África do Sul é um país riquíssimo. Vamos, né? Vamos compartilhar direito aí, que essa riqueza aparece, tá? Beleza? Vocês falaram também da questão dos instrumentos musicais, né? Do batuque e etc., que tem muito a ver com a nossa cultura, né? Não é verdade? E dos grandes Sim, é uma animais, tradição, né? É uma tradição. né? Que faz parte da nossa tradição. Gente, muitos elementos da nossa cultura. Esse lance da gente viver em família, tá? Tipo, conviver com vó, com vô, irmão, primo, sobrinho, igual a gente vive aqui, isso veio, né, muito da cultura africana. Porque os europeus são assim, tipo, eu casei com o meu marido, sei lá, com o Joãozinho. E casei com o Joãozinho. Esquece pai, esquece mãe, os dois esquecem de viver a vida. Esse lance da família frequentar a casa, esquece. Tipo, né? O pessoal faz assim, né? Dizem os meus amigos eu não sei se é verdade, que você vai lá, bate na casa da pessoa, a pessoa tá jantando, abre a gaveta e guarda sopa, para não ter que dar para ninguém, e não te convida para comer, não é igual aqui, entra tal. As pessoas não frequentam as casas, não tem essa intimidade. Então, esse lance da família, né? De você conviver com os mais velhos, dos avós cuidarem dos netos, isso tem muito da cultura afro, né, do africana, introjetada na nossa sociedade, e da cultura indígena também, né? Essa concepção da família, de todo mundo junto. Tem uma palavra africana que chama Ubuntu, né? Que é todos juntos, né? E todo mundo junto, um segura a mão do outro e vai. Depois eu falo um pouquinho mais dessa história aí para vocês, tá bom? Amei as girafas, amei essa parte, não quer dizer que os maiores animais estão lá, né? Eu tenho aprendido muito sobre os animais africanos, que meu sobrinho ama um animal africano que é o hipopótamo. Meu sobrinho ama hipopótamo, gente, é uma loucura. Ama animais, eu tenho aprendido muito sobre animais com ele, né? Agora, falando das meninas, adorei essa parte também, né? O que os pontos que vocês colocaram foram de grande, né, assim, de grande elucidação para a gente, né, complementou bastante o conhecimento meu, eu gostei do que vocês apresentaram e acredito que dos outros também. Gostei das imagens, né, gostei do baobá, né, o baobá é uma árvore tradicional africana que não existe, né, nativa de lá, e que também tem uma simbologia com os nossos ancestrais, eu fazendo os meus pitacos, né, sempre. Os baobás, né, são conhecidos como a árvore de esquecimento. Os baobás também estão presentes na obra do Anthony Saint-Exupéry, né, Pequeno Príncipe, que o Pequeno Príncipe cultivava os baobás dele, né, lá no B612. E o baobá, ele é uma árvore que o seu tronco atinge um diâmetro muito grande.
E diz, né, a lenda, né, a história oral dos nossos antepassados, que quando nossos antepassados foram sequestrados e tal, e eles eram trazidos forçadamente para o continente americano, eles faziam um ritual em volta do baobá, né, por conta do diâmetro, né? Eles olhavam para trás, davam uma volta, se despedia de tudo aquilo visualmente que eles estavam vendo, porque eles sabiam que eles não iam voltar mais. Então, o baobá é conhecido, né, dentro da história oral, de cultura. Esqueci, gente. Cultura banto, não. Cultura jeje, como a árvore de esquecimento. Esqueci o nome, gente. Iorubá, desculpa. Como a árvore, os povos, né, iorubás, os jejes, os nagôs, todos os nossos antepassados que vieram para cá, como a árvore de esquecimento. E aí, eu não sei se vocês. É triste, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Porque, né, vai, olha para tudo, dá uma volta para você esquecer disso tudo, porque você vai para uma jornada e você não sabe se vai. Mas aí a gente vai entrar também um pouco na mitologia africana e tal, e deixa isso para uma próxima aula. Que eu ia falar também, nossa, eu tenho muita coisa para falar. Da alimentação. Vocês viram alguns elementos que fazem parte da nossa alimentação? Não. Cacau, Ah, sim, vi. o inhame, que mais? Tem Não, azeite de dendê. o azeite de dendê, o dendê, que mais? Muitos alimentos foram trazidos, né? A mandioca, a raiz mandioca, é originária daqui, da América, tá? Agora, o inhame, ele faz parte da base da alimentação afro-brasileira, tá? É uma raiz super poderosa e a galera toma também para a questão da imunidade. E ela é uma alimentação, é um alimento originário do continente africano, tá bom? A gente viu o cacau, o algodão. Então, hoje, o continente africano, grande parte da sua economia se dá através da agricultura, né? É um continente que tem a sua riqueza proveniente do processo de exportação de gêneros alimentícios. Tanto que as verduras, verduras vegetais, principalmente as verduras que são consumidas no continente europeu, são exportadas da África, tá bom? A África abastece esse nicho comercial, né? Esse nicho de consumidores lá no continente europeu, tá? Bate o cara colhe hoje, enche o avião e ele chega ainda à noite no continente europeu e é distribuído e vai para o mercado no dia seguinte, tá? Uma coisa que eu queria falar. Quem quer fazer uma excursão, um cruzeiro no maior rio do planeta? Né? Tem que pagar? Não, meu amor, tu entra de graça, Curupira. Mas, não, mas de graça como? Tem curso que fala que é de graça, mas tem que chegar, você tem que pagar o curso. É bem por aí. Se você pagar para mim, vamos falar, a minha turistagem vai ser de graça, a minha narrativa é de graça. Pessoal, tô falando do Rio Nilo. Rio Nilo, um dos rios mais importantes do continente africano, né, e do planeta, né? Porque através dele nós tivemos o desenvolvimento de grandes civilizações. As meninas falaram também, antes de falar falando do Rio Nilo e tal, o Rio Nilo é a dádiva do Egito, né? Segundo Heródoto, o pai da história. Então, ele dizia que para os egípcios o Nilo era uma dádiva divina. Os rios são dádivas, né, para os povos antigos. E interessante que as meninas trouxeram outras pirâmides, outros povos que vivem na mesma região, né, permeando o rio Nilo, que também são reinos importantes, que depois da Lei 10.639 de 2003, nós temos abordado mais esses reinos porque a África vai além do Egito, né? Esses reinos antigos vai além do Egito. E aí as meninas falando do reino Kush, não é isso?
Elas falaram, gente, né? Sim. Que o Império Kush é tão importante quanto o Império egípcio, né? Só que como eles tiveram menos contato com os gregos e os romanos, e até com Heródoto, né? Porque o Heródoto que é responsável porque a gente conheça muitas coisas do Egito Antigo, né? A gente não estudou muito, mas a partir dessa lei 10.639/2003, né? A gente tem o prazer de conhecer outros povos africanos, como o Reino Kush. Quem não conhece, joga lá no Google, Impérios Africanos Antigos, e vocês vão conhecer uma imensidão de impérios, porque vai romper com esse paradigma que se tem de que a África é um continente atrasado que não tinha civilização. Vocês vão ver reinos super organizados, tá? Com domínio da metalurgia e um detalhe, reinos que viviam, desenvolvia técnicas e saberes habitando uma área desértica, né? Uma área difícil de cultivar, porque a África é um continente muito vasto, muito grande, mas tem um grande problema: a falta de rios, né? Então, o continente africano ele não é tão agraciado com uma hidrografia como o nosso país. Então, tem poucos rios. Então, é um continente um pouco mais seco, tá bom? Amei as pirâmides do Reino Kush. Então, quando nós olhamos a arquitetura Kush e a arquitetura egípcia, tem muita coisa similar, porque eles viviam na mesma região do Nilo, não na mesma região, né? Viviam em torno do Rio Nilo. Então, a comunicação entre esses reinos se dava através de relações comerciais que eram desenvolvidas no Cruzeiro da Magia no Rio Nilo. Viu, Danilo? Tá, então, os egípcios já faziam esse cruzeiro, só que não era um cruzeiro turístico, era um cruzeiro comercial. Eles enchiam suas embarcações com pepino, alface, todas as hortaliças que eles produziam ali, né, nas margens do Rio Nilo, no delta do Nilo, graças aos saberes e técnicas que eles desenvolveram, que eu já falei para vocês, né? Eles conseguiram desenvolver canais para irrigar mais áreas, etc. E aí eles trocavam as mercadorias, né? Desciam, iam para o outro lado do Rio Nilo para trocar com esses povos por mercadorias ou por outros alimentos, outros gêneros alimentícios, tá bom? E nessas trocas comerciais, nesse estabelecimento de relações globalizadas, eles traziam muitas informações para dentro da cultura egípcia. Então havia essa troca, ok? Tudo bem? Eu acho que é isso. Fiquei muito satisfeita com o trabalho de vocês, cada vez vocês se superando. Para o próximo, vou aumentar o desafio, né? Brincadeira. Tá? Nossa, eu Tá fiquei bom? Alguém empolgado quer em falar fazer os alguma slides. coisa? Fala, Danilo. Eu fiquei empolgado fazendo os slides, que eu gosto muito de fazer design, assim, essas coisas. Então vamos pensar na coisa aí, né, galera? A gente tem que desenvolver nossas habilidades e os nossos saberes mediados por tecnologia. Lembrando, pessoal, eu vou apresentar agora das meninas que falam sobre a Ásia, que também, ela passou super correndo. Eu vou tentar aqui dar uma coisa. Pessoal da América, cadê o pessoal do nono A? Não tem ninguém do nono A? Gente, abalou o Bangu, todo mundo saiu, ó. Oi, Nicolas! Que saudade de você! Quem não fez ainda, faça os slides, faça o relatório e falem comigo para não ficar sem nota. Oi, Nicolas! A professora fica feliz quando vê um aluno carente. Vamos lá? Agora eu vou apresentar das meninas, just a moment. Pessoal, alguma pergunta? Vocês querem que eu fale sobre alguma coisa? Vocês querem perguntar alguma coisa para os colegas? Deus do céu, Deus do céu. Por enquanto, Gente, tem não. tanta coisa. Tranquilo? Taran, tan, tan. Tranquilo. Cadê o povo do nono A? A Yasmin que me mandou o vídeo tá aqui na sala. Não, não precisa falar nada, amor. Tá, é a Yasmin. Você é a Lohane e a Vitória.
Vitória. Vitória, gostei, tá, do trabalho, só ficou rápido. Você vai apresentar ou você vai querer que eu falo? Ah, também tudo faz. Nem Ou é você só mesmo. passar? Não, você vai falar. Você tá aí, lindona, Uhum. linda com esses cachos maravilhosos, toda trabalhada no cacho. Linda. Tá, Yasmin e Vitória, quem mais? A Bel também vai participar. Só que eu Quem? não A sei. Isabel? Ah, sim. Eu aqui, prof. Reina Isabel! Você está acá conosco? Sim. Com nós outros? Bem-vinda, a Clara de oi. Quem mais? Quem mais fez o A Ana trabalho? ficou com vergonha de participar. Não, quem mais fez o trabalho? Quem? Ainá. Tainá? Iná? É. Iná, você com vergonha. Coisa rara, né? Iná, mulher de atitude, com vergonha. Não acredito. Gente, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão. Oculta. Bora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, eu detesto essas bagaças quando ocorre isso. Peraí. Vamos lá, projetor. Vocês não ficam com raiva quando acontece isso? O negócio tá no jeito. Ai, meu Deus. Estão vendo? Sim. Tô vendo. Pode começar. Meninas? Já vamos começar, prof. Peraí. Tá. Os estudantes japoneses, coreanos e Não. filipinos têm brincadeiras bem estranhas. Peraí, Isabel. Do que vocês estão falando? Qual é o continente? E aumenta um Área. pouquinho. Se você conseguir aumentar o volume, tá bom? Tá. Assim tá bom? Sim. Beleza. Os estudantes japoneses, coreanos e filipinos têm brincadeiras bem estranhas. Se alguém chamar para brincar de kancho, pense duas vezes antes de aceitar. Vamos explicar rapidamente como é o tal jogo. O jogador junta as palmas das mãos com os dedos indicadores esticados e tentando introduzi-los no ânus do oponente, enquanto este último está ocupado com alguma outra coisa e não percebe a presença do atacante. Eu achei isso bem interessante, sabe? Eu também. Quando eu achei isso, eu falei, não, eu tenho que colocar isso aqui no trabalho. Então, isso é, né? Vamos lá. Plano de morte. Amigo. Deixa eu entrar aqui Deixa na pra lá. imagem. Gente, é questão cultural. Questão cultural a gente respeita. Isso no Brasil não daria certo, não, pro. Não, já ia rolar, né? Entre os 10 países Não, mais é assim, populosos do ó. mundo, Peraí. Ô, Isabel, é o que eu falei. É uma questão cultural, né? Faz sim, parte sim, da cultura deles. É igual assim, como que é o nome da brincadeira? Kushi, né? Como é? cancho. Acho que é Gancho. cancho. É. É igual ontem, eu fui falar escrita cuneiforme. Nós estávamos fazendo uma formação e aí me perguntaram alguma coisa sobre a Mesopotâmia, eu falei cuneiforme. E aí a pessoa já começou a rir. Cuneiforme! Você não pode falar com alguma coisa. Todo mundo já ri. Então é uma questão cultural. Para a gente, essa brincadeira é extremamente né? Putz, se alguém fizer isso com a gente, pelo amor de Deus, né? Já vai rolar porrada, né? Mas para eles é Realmente. normal, né? Eles não têm essa maldade, Sim, sabe? Ó, faz bora. sentido. Entre os 10 países mais populosos do mundo, 6 deles são asiáticos. China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Bangá. Japão. Isso. Bangladesh, sei lá. Alguma coisa assim.
A Ásia é um dos maiores continentes, tanto em área como em população. Abrange um terço da parte da população sólida da superfície da Terra, responsável por abrigar quase 3/5 da população mundial. Cinco países da Ásia mais ricos. Em primeiro lugar está a China, com o valor do BIP chinês, que é cerca de 15 trilhões da população. E sua população chega a quase 1,5 bilhões de pessoas. É a maior área territorial, com 9 bilhões 500 mil 596.961 quilômetros quadrados. 5 destinos asiáticos para fazer intercâmbio: Emirados Árabes Unidos. Emirados Árabes Unidos e Nepal. É isso aí. Oi. Religiões. A Ásia é o berço das principais religiões do mundo. Praticavam-se várias religiões, assim como diferentes cultos, credos e seitas, que historicamente têm sido fonte de guerras e tensões. As principais são o hinduísmo, o islamismo e o budismo. Os cristãos representam 7% da população, enquanto judeus e outras não chegam a 1%. Um em cada 5 asiáticos não se identifica com nenhuma religião. Peraí, deixa eu colocar aqui. Os tigres asiáticos. Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan experimentaram um crescimento econômico e social vertiginoso a partir de 1980, ancorados na qualificação da mão de obra, altos investimentos em educação, ciência e tecnologia e incremento da infraestrutura, com consequência na elevação do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, sendo denominados de tigres asiáticos. Seguiram o mesmo caminho posteriormente as Filipinas, Vietnã, Indonésia, Tailândia e Malásia. Muito bem, meninas, muito bem. Então, as meninas trouxeram, né, uma complementação referente ao continente asiático, né? Então, nono ano D, né, a qual elas pertencem, a Yasmin Vitória e Isabel, que eu chamo de Reina Isabel, e a senhorita Iná, né, linda e graciosa, uma das pessoas mais empoderadas do nono D, que é tímida, né, fizeram esse trabalho. E Yasmin Vitória arrebentando nessas atividades à distância, né? Queria parabenizar o desempenho da Yasmin. A Yasmin teve um pouco de dificuldade, né, Yasmin, no começo, mas agora foi, né? Deslanchou. E você Deu tá uma de parabéns. travada, mas Oi? foi. Deu uma travada, mas foi. Sim, eu estou muito contente com o seu desempenho. Eu acompanhei, né, o início ali, a gente se ajudou no começo, e eu queria te parabenizar, assim, publicamente pelo seu desempenho, né? Tô falando dela Valeu. porque né, ela teve muita dificuldade para acessar, né, Yasmin? E hoje ela está conseguindo aí, está se sobressaindo. E eu parabenizo a todos vocês, todos que estão presentes, todos que participam do Classroom, que fazem plataforma CAED. Meu, vocês são show de bola, tá? Vocês são maravilhosos, por isso que eu vou fazer o sorteio lindo para vocês. Eu queria ter um caminhão de livro, eu queria ter patrocínios de pessoas. Gente, quem quiser patrocinar e doar, né, gente? Livros, a gente agradece, né? Porque nós gostamos de ler. Mas eu quero parabenizar todos, tá? Sem exceção, todos vocês. Eu falei da Yasmin, né?
Mas eu parabenizo a todos vocês pelo engajamento, pela, pela participação, vocês, pelo comprometimento com vocês mesmos, porque não é comigo, é com vocês. Né? Eu estou aqui, faço meu trabalho, que é o que eu amo fazer, né? Percebi isso e faço com muito prazer, né? Mas vocês, sem vocês, não teria graça. E eu fico muito feliz, porque eu acho que uma das riquezas, das maiores recompensas que um professor pode ter é quando vê uma turma engajada, uma turma que se desenvolve, né, que está presente ali, que seja 2, 3, 1, né? Vocês são maravilhosos, tá? Acompanho vocês desde o 6º ano, esse é o último ano de vocês, conosco lá no Marsaíte. Eu tenho muito orgulho de ter participado de todo esse processo e de saber que vocês vão sair da nossa escola, principalmente vocês que estão aqui, mais fortes, mais capacitados e preparados para enfrentar qualquer desafio, porque vocês não fizeram corpo mole, não. Vocês tomaram as rédeas da vida de vocês, se tornaram protagonistas no processo de construção do conhecimento de vocês, e eu fico muito satisfeita, sabe? Eu queria deixar isso aqui registrado, né? Vocês sabem o quanto que eu sou historiadora e o quanto eu valorizo os registros. Então, eu quero deixar registrado aqui toda a minha gratidão, sabe? E o meu orgulho por vocês, de saber, né, que vocês não ficaram se escondendo atrás de desculpas, pandemia, mesmo com a pandemia, né, mesmo não estando bem psicologicamente em alguns momentos, vocês foram lá e buscaram forças do interior de vocês, isso é muito importante, vocês estão de parabéns, tá? Parabéns para vocês. Amo vocês. Então, as meninas trouxeram, voltando para o trabalho das meninas, né? Elas falaram sobre a brincadeira, né? Que é bem a cara delas. Isso aí tem cara de Reina Isabel, né, Isabel? Com certeza, professora. É coisa da Reina Isabel, que essas coisinhas assim, né? Essas pequenas brincadeiras só poderiam ser dela, e a gente só admite porque Reina Isabel é Reina de la Espanha, né? Olha, Só para contextualizar, quando eu dou aula, na sala de aula, a gente brinca, faz um teatrinho, já espera só um pouquinho, Dani. A gente faz um teatrinho, né? Então, em cada turma tem os personagens históricos. E a Isabel tem o nome da rainha da Espanha da época, então eu brinco, falo que ela é a Reina Isabel. Tem o Fernando, né? Que eu falava que era o Fernando de Aragão. Quem mais? Tinha o bruxo, né? O bruxo, que é o Christopher. Como é o nome dela? A Dulce Maria. Dulce Maria também, que era feiticeira, lembra da Dulce, né? E assim as coisas iam caminhando. Fala, Danilo. E agora nós Era o temos... Pedro que queria falar. Fala, Pedro. Qual é a brincadeira que eu não escutei inteira? Nós fazíamos uma dramatização, né, gente? Um teatro na sala de aula. Quando eu conto história, eu faço um teatro, né? Quando eu conto história, quando eu conto geografia na sala de aula, tem toda uma contextualização e uma dramatização aqui. A Sara saiu. Tá bom, meninas? Eu amei, né? Sei que a brincadeira do fio terra é coisa da Reina Isabel, né? Agora vocês sabem. Né, vocês trouxeram coisas muito importantes que nós desenvolvemos ao longo dessas semanas, né, que foi sobre a questão do IDH, vocês falaram sobre a questão da densidade demográfica, né, que trouxeram novamente para a gente a taxa de ocupação, né, populacional no continente asiático, que 6 dos países mais populosos do planeta estão no continente africano, asiático, então muita gente vive lá, né? Falaram sobre a questão da economia, que hoje a primeira economia da região é a economia chinesa, que outrora cedia lugar à economia japonesa. Né? Então, a segunda economia mundial até início dos anos 2000 pertencia ao Japão, e hoje a China desponta aí como uma das maiores economias do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Né? Então, a China, os asiáticos têm preocupado muito atualmente. As Coreias têm preocupado, né, com relação ao Kim Jong-un lá,
e as bombas que ele tem feito. Gente, falando nisso, ele só apareceu? Alguém sabe do menino lá, o imperador do Coreia do Norte? Disse que ele tinha passado Kim mal, né? Jong-un. Hã? Vamos Kim fazer Jong-un. uma pesquisa, gente, para a próxima aula. Onde está o Kim Jong-un? Kim Jong-un, não sei o nome dele. O imperador lá da Coreia do Norte. Né? Notícias sobre ele. Tá bom? Aí nós temos, né, no início da década de 80 até meados do século XXI, né, nós tínhamos um bloco econômico chamado Tigres Asiáticos, né, que compunham a cidade de Hong Kong, a Coreia do Sul, né, Singapura e Taiwan. Então eram os países assim que estavam numa vertiginosa crescimento econômico e estavam crescendo aí. Professor, eles caíram? Não. Só que hoje nós temos um novo New Tigres Asiáticos. A professora misturando espanhol e inglês, né? Gustavo, onde você vai cortar o cabelo, cara? Agora, tá bom? Então são essas peculiaridades, né? Que nós já comentamos. Opa, o dedinho maroto, né? Vocês sabem que a coisa dela é fogo, mano. Né? A gente quer ter uma aula séria, a pessoa, né? Aí, ó, Bangladesh, né? Só para retomar alguma coisa que eu me esqueci, né? Os países mais ricos do mundo estão no continente asiático, dando principalmente ênfase à China e aos Emirados Árabes, né? Ao pessoal ali do Oriente Médio. Pessoal, lugares que a galera tá indo para fazer intercâmbio, né? O Nepal é a questão do intercâmbio religioso. O pessoal que gosta de uma meditação, de um budismo, um incenso, vai fazer o seu processo lá no Nepal, tá? Que é o berço dos monges lá, tá? Não do budismo, mas dos monges. Ficam lá no meio, quase perto do Monte Everest, brisando, fazendo meditação, né? E aí gera um número interessante de pessoas que vão para lá para aprender alguma coisa. E os Emirados Árabes, que não, se ninguém é besta nem nada, que já que você vai fazer um intercâmbio, vai fazer um intercâmbio num lugar bem legal, né? Que tem bastante riqueza e tal. Certo? O que mais? Né? Que é um dos lugares mais legais. Dubai, deve ser fantástico, né? Não tenho nem dinheiro para isso. As religiões mais antigas, né, do nosso planeta estão... Ai, meu Deus. Coisa... Eu pensei que ela ia... Né, as religiões mais antigas também estão situadas no continente asiático. E, cara, vai muito além. Tem o shintoísmo, não sei do que. Ó, eu preciso de uma lista aqui, um roteiro para falar de tantas religiões que existem no mundo ainda. Mas as três principais, né? O judaísmo, o budismo, desculpa, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo são os três pilares religiosos do mundo, sempre ressaltando que a meta dos islâmicos é se tornar a maior religião do mundo, né? Eles querem criar um mundo islâmico, né? Sem juízo de valor, tá bom? Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, porque eu conheço superficialmente o Islã, né? E graças a Deus eu tive a possibilidade de conhecer, além dos estereótipos negativos, eles são muito bacanas, tem muita coisa legal, né? E tenho uma amizade com muçulmanos, tenho um amigo muçulmano que mora no Paquistão, tenho uma amiga muçulmana convertida, né, aqui no Brasil, que foi lá na escola, inclusive, né? Tenho contato com o pessoal da comunidade judaica, tenho contato com o pessoal da comunidade palestina, então tenho muita sorte de conhecer pessoas diferentes aí e saber que não é nada disso que o pessoal fala, que o pessoal é bacana. Porém, hoje no continente asiático, como o processo da expansão do islamismo tem crescido, então o Islã é muito comum que nós nos deparemos com pessoas do continente asiático que são adeptos, que são convertidos ao Islã, são islâmicos. Em segundo lugar, vem o cristianismo. O cristianismo, o catolicismo vem um negócio assim ínfimo lá, tá certo? Depois vem o budismo e as outras. E também tem um grupo, né, que são chamados agnósticos, que eles não são... o agnóstico que não tem religião, não acredita em nada e, tipo, bola para frente,
né? É diferente do cara que é esquecido, ateu, né? O ateu acredita só na ciência, não acredita que Deus existe e tal, não sei, também sem juízo de valor, cada um faz o que quer. E os agnósticos são aqueles que não têm uma religião estabelecida, que eles não se declaram com nada, não se definem como nenhum grupo religioso, tá certo? Então é isso. Acho que falei pra caramba, né? Como sempre. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Para a próxima aula, teremos uma grande surpresa. Algo que vai vai nos deixar com os cabelos arrepiados. Aguardem, eu estou dando um spoiler para vocês não perderem a nossa próxima aula de geografia na A professora próxima. vai mandar um PC gamer de graça pra gente. Quê? A professora vai mandar um computador gamer de graça pra gente. Gente, não dá, cara. Se tiver um patrocínio, vocês não sabem o que eu tô fazendo, mexendo nos meus pauzinhos por trás. Pessoal, quem quiser assistir o vídeo, quiser fazer doação de livros pra galera, a galera gosta de livro de terror, de suspense, né? Vocês aceitam, não aceitam? Aceitando o livro. Aceitamos. Né? Lembrando aí que a gente, a nossa meta aí para os 150 mil inscritos. Pessoal, Tá pede para o pessoal se doido. inscrever, galera. Se inscreve no canal, curte. Vocês, alunos, têm que mandar para participar do sorteio, além de ser. Ô, Nicolas, você está inscrito no meu canal? Nicolas? Não? Aí, ó. Nicolas tá fora, cara. Nicolas, entra lá no canal, corre. Se inscreve para você ganhar um grandioso livro. Professora, eu não entendi, ó. Aquele livro lá, Ah, Ho'oponopono. Aquele livro lá, ah. vai sortear entre o 8º e 9º? É assim. Tem um livro para o nono. Eu comprei uma edição, comprei 2 livros, tá? Um para ser sorteado para o 8º e um para ser sorteado para o 9º, tá bom? Ah, sim. Então são 2 livros, tá? E para o 6º ano vai ser um livro do Pequeno Príncipe. Então são 3 tá. exemplares, tá bom? 3 unidades, tá bom? Certo? Quem não se inscreveu, se inscreve. Gente, passa pro Nicolas, gente. O Nicolas está perdendo tempo. Então, para os alunos concorrerem, tem que se inscrever, dar o like, tá, mãe? É minha mãe. Dar o like, tá? Se inscrever, dar o like e comentar na aula, né? Porque aí eu vou ver quem comentou e aí eu anoto o nome e vai participar. Agora, se vocês quiserem divulgar o canal para o pessoal se inscrever e participar, eles só não vão participar da inscrição, como chama? Do sorteio, né? Mas eles ajudam vocês a atingir, para a gente atingir na meta, eu já faço o sorteio. E aí depois a gente põe outra meta aí, porque na verdade eu queria que os alunos do Massaíte assistissem, né? Fossem inscritos e assistissem, mas como a galera, né, tá sem motivação, a galera não entra. Bom, então vamos motivar, gente. Conversem com os amigos. Ei, você tá no canal? Entra lá. Porque, na verdade, é uma forma da gente, né, transmitir, fazer com que a nossa aula atinja outras pessoas que, infelizmente, às vezes não podem assistir junto com a gente agora. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Qualquer coisa eu tô no chat do Centro de Mídias, qualquer coisa eu tô no WhatsApp. Lembrando que quem for da turma do Além da Escola, que sexta-feira a gente tem um encontro especial, tá bom? Beijo no coração, até a próxima aula, né? E muito obrigado por vocês existirem, por vocês serem tão maravilhosos.